Eu quero compartilhar com meus amados irmãos e irmãs a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Atos dos Apóstolos 4, 23. Está escrito assim, nós estaremos lendo até o versículo 31. Atos 4, 23 e antes. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse trecho da palavra do Senhor, ele é antecedido pelo discurso de Pedro no templo após ter curado um homem coxo. E aí, no seu discurso no templo, quando Pedro ele falou após aquele sinal maravilhoso, aquela cura miraculosa, Pedro ele pregou e falou que a gente pode observar lá em Atos 3,14, vós, porém, que negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida, dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, Pedro ele foi incisivo em falar ali no templo contra o povo, inclusive os sacerdotes que ali se encontravam. E o interessante é que na mensagem Pedro ele prega o arrependimento. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Então, olha só que coisa. Se ele está pregando, falando contra o pecado do povo do seu tempo,
E ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. Essa palavra implica em uma confrontação. Hoje em dia, a gente está vendo uma tendência de um evangelho sem confrontação, um evangelho que não denuncia o pecado, um evangelho onde se fala: olha, a gente tem que amar. Ora, quem ama não concorda com tudo. Amar não é sinônimo de concordar com tudo. Um pai, uma mãe, quando vê que o seu filho está se aproximando do fogo e vai se queimar, o menininho, o bebezinho ou a menininha, o que o pai e a mãe faz? Ou dá um grito ou sai correndo e pega a criança, né? A criança sente aquele impacto. Mas aquilo é um ato de amor. É um ato de amor. Se simplesmente os pais veem uma criancinha se aproximar do fogo e, né, falam: eu te amo, meu amor, eu não vou te assustar gritando contigo. Aí a criança daqui a pouco está lá no fogo. Então, essa denúncia do pecado e essa palavra arrependei-vos e convertei-vos, ela pode causar um impacto que as pessoas podem se sentir ofendidas, confrontadas, mas é um ato de amor, sendo que eles não suportaram essa palavra. O próprio Jesus, ele falou que nos últimos dias nós teríamos tempos trabalhosos. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias não suportarão mais a sã doutrina, o ensinamento sadio. O que fizeram? Prenderam Pedro e João. Então, no início, tem até aquele louvor bem conhecido, né? Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estavam aleijados, pedindo esmolas de qualquer valor. E, né, então, assim começa ele chegando no templo. Deus usando eles para ministrar uma palavra de cura para aquele homem. Deus opera um milagre através, né, de Pedro e João. E dali eles emendam a pregação, né, a pregação do Evangelho, só que pregação do Evangelho confronta. Pregação do Evangelho implica em arrependei-vos e convertei-vos. Como resultado, eles foram presos. Resolveram prendê-los. Prende. Só que tem uma coisa, as pessoas muitos creram, e as multidões lá fora estavam aguardando o resultado do que seria feito com Pedro e João. E eles lá presos continuaram a pregar o Evangelho, lá em Atos 4:5. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro abaixo do céu, não, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Aí ainda vem essa mensagem de exclusividade. Quem salva é Jesus. Gente, eu não me engano. A Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra vai ser vista como algo que não faz bem à terra. Vai ser vista. Nesse mundo do globalismo, nesse mundo da paz universal, sem confrontação pelo Evangelho, nesse mundo em que a paz e o amor não querem o arrependei-vos e convertei-vos, porque nesse mundo do globalismo, que a própria palavra de Deus fala que haverá um governo universal que trará uma falsa paz e que se levantará contra tudo o que se chama Deus, nós, como igreja, precisamos estar atentos. Deus não colocou a igreja para agradar ao mundo, mas para pregar a palavra que implica arrependimento e conversão ao mundo. Deus não levantou a sua igreja para falar que está tudo bem enquanto estão indo para o fogo. Por isso que o Pedro falou, né? Salvai alguns arrebatando-os do fogo. Arrebatando-os do fogo. E aí, os homens lá do Sinédrio, né, que julgavam, né, aqueles que estavam incomodando, eles pensaram, o que a gente vai fazer com esses homens, esse Pedro e João? Então, lá em Atos 4, as autoridades, né, mandaram que eles saíssem. Está lá, versículo 15. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Então, o que a gente faz com eles? O que a gente faz com eles? Conhece, versículo 17, Atos 4, 17. Para que não haja mais divulgação entre o povo, ameacemos-nos para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Não falem mais de Jesus. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, gente, Deus nos levanta para falarmos, para vivermos o Evangelho e para anunciarmos o Evangelho. Aí, aqueles homens ali do Sinédrio ameaçaram aqueles dois servos de Deus e falaram, olha, não preguem mais essa mensagem de vocês, não falem mais de Jesus. Mas, enquanto isso, estava a igreja orando, a igreja em oração. E eles foram soltos. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, eles falaram um monte de coisa. Chega, acaba com esse negócio aí
igreja, de evangelho de Jesus, de falar que a gente precisa se arrepender e se converter, né? Parem com isso. Só que Pedro estava determinado, não vamos parar. Não tem como parar. Aí é interessante quando fala que os irmãos que estavam reunidos em oração, orando, né? Ao ouvirem isso de Pedro e João, aí agora eles levantam a voz unânimes. Sabe aquela oração que ora todo mundo ao mesmo tempo? Está lá em Atos 4, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Olha essa oração. Terça-feira, né, é culto de oração. Olha essa oração. Não tinha microfone, alguém devia ter a voz mais alta que sobressaía. Mas olha que oração, gente, que oração. Eles disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, Senhor, tu és o Criador, o dono de tudo. Tu criaste tudo. Não tem autoridade acima do Senhor. A gente vai obedecer ao Senhor. Então, a primeira coisa é que eles deixam na oração essa declaração, essa adoração ao Deus que criou o universo. E aí, eles continuam nessa oração e começam a falar do que Deus transmitiu através do seu servo Davi, que também era um profeta, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. O Espírito Santo usou Davi, e Davi ele foi rei, mas ele reconhecia que havia autoridade acima dele. Hoje em dia só não, ao longo da história, há muitos homens que, dentro de uma autoridade humana, eles agem como se não houvessem autoridade acima deles. Agem como se Deus fossem. Como se Deus fossem. Existe até aquela frase que os juízes pensam que são deuses, e os integrantes do STF, eles têm a certeza que são pobres deles. Então, aí o que na oração eles declaram a soberania do Deus que criou os céus e a terra, falam de uma autoridade que foi Davi, só que Davi não ficou trancado na autoridade terrena. Ele reconheceu a autoridade de Deus e o Espírito Santo usou a boca de Davi. Que o Espírito Santo use a nossa boca também. Use a nossa boca. E aí, ele fala da fúria dos gentios. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Aí, olha só que interessante. Na oração, eles citam Davi, que foi usado pelo Espírito Santo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Foi o que Davi falou no passado e eles estavam lembrando. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, eles tinham a dimensão
de que aquela oposição não era uma oposição daquelas autoridades da terra contra Pedro e João, mas era uma oposição contra Jesus. Deus, Pai, olha só o que eles estão fazendo, é contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Se ajuntaram Herodes, Pilatos, os gentios e gente de Israel. Então, eles tinham essa dimensão de que a igreja não fazia parte do mundo. Estava no mundo, mas não era do mundo. E que havia uma oposição. O maligno não está satisfeito com a igreja que denuncia pecado, que fala arrependei-vos, convertei-vos. Qual seria o sonho, tanto do maligno quanto desse mundo? O importante é que cada um fique em paz, ninguém incomode, porque nós somos chamados só para amar, mas isso não é amor. Isso não é amor. O amor, ele implica na verdade. E Jesus, ele ensinou: conhecereis a verdade vos libertará, traz libertação. E Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Aí, nessa oração, eles falam que essas autoridades se levantaram como oposição, e aí tem um agora. Quem está com a Bíblia, lá no versículo 29, Atos 4, 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, olha só que coisa, a nossa oração: Pai, dá-nos intrepidez, mesmo diante de ameaças, para que anunciemos a tua palavra. E a palavra de Deus, ela é comparada a uma espada afiada de 2 gumes. A espada, ela penetra. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Penetra até a divisão das juntas e medulas, está em Hebreus 4:12. A palavra penetra. E uma espada penetrando, é algo que, peraí, isso aí não é confortável. A palavra ser comparada a uma espada penetrando, mas ela tira a gente da zona de conforto e opera a vontade de Deus lá dentro de nós, na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, vale a pena estarmos alinhados com a palavra de Deus. Estaremos alinhados com a palavra de Deus ou alinhados com o engano desse mundo. E aí, no meio daquela oração, aconteceu um terremoto ali. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então Deus ouviu o clamor. Deus deu uma porção especial do Espírito Santo sobre aquele povo, discípulos e discípulas de Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo.
eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Mas ali dentre aqueles já não estavam os que foram batizados no Espírito Santo, lá em Atos 2, estavam. Estava Pedro, estava João, estavam outros mais. Né? Mas, se nós formos ler o livro de Atos, né, a gente vai perceber que de ocasião em ocasião o Senhor fazia vir uma unção sobre o povo. Né? Eles já tinham o Espírito Santo na vida deles, mas Deus derramava uma porção especial do Espírito Santo sobre o seu povo, para capacitá-los diante das ameaças das autoridades deste mundo, pregarem o Evangelho com intrepidez, não negociarem o Evangelho. Então, eu quero, nesse momento, orar. Nessa oração, eu estarei clamando ao Senhor que nos dê o discernimento para sabermos fazer a leitura do tempo em que vivemos, para sabermos discernir. A palavra de Deus fala que aquele que é nascido do Espírito discerne bem todas as coisas e não é discernido por ninguém, pelas pessoas que não têm o Espírito. Então, que a gente não seja levado no canto da sereia desse mundo, mas seja guiado pela palavra de Deus. Então, nós vamos orar agora e vamos pedir que o Senhor, Ele faça tremer as nossas vidas, né, a fim de que servamos com temor e tremor, né, e que sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor nos dê visão espiritual, de maneira, Senhor, que saibamos vigiar e orar. Vigiar e orar. Dá-nos discernimento. A tua palavra nos mostra que nos últimos dias nós viveríamos tempos trabalhosos, que haveria um movimento mundial, a fim de que se formasse um governo mundial que traria uma falsa paz e que se levantaria contra tudo o que se chama Deus. Ó Pai querido, nós não queremos negociar com o que a tua palavra condena. Senhor amado, a despeito de tribulações que possam vir, firma-nos sobre a rocha que é Cristo. Em nome de Jesus, que a tua palavra, como espada afiada de 2 gumes, penetre em nosso ser. Senhor, penetre na nossa na divisão da alma e do espírito, haja nas nossas emoções, haja na nossa vida espiritual, Senhor, que não sejamos nem frios e nem mornos, mas sejamos quentes no fogo do Espírito Santo. Meu Deus querido, dá-nos palavra de sabedoria e de intrepidez, Senhor, de modo a que vidas recebam a mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, e que em nenhum outro há salvação, somente em Jesus. Pai, nós queremos ser testemunhas do teu Evangelho. Por isso, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo.
Ó Senhor, queremos com intrepidez anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da porção especial do Teu Espírito Santo, para a Tua glória e para a intrepidez do Teu povo. Senhor, enquanto nós clamamos a Ti, enquanto oramos a Ti, estende as Tuas mãos para operar cura, Senhor. Cura os enfermos. Senhor, liberta os cativos, pessoas que se encontram aprisionadas pelos vícios. Deus, liberta pessoas que não encontram força, Senhor, para abandonar o pecado. Liberta, Senhor. Estende as tuas mãos enquanto nós clamamos, Pai. Em nome de Jesus, venha sobre a tua igreja uma porção especial do derramar do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças